Shalom, shalom, graça e paz, a paz de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo exceda todo entendimento e todo coração. Estamos aqui por graça e misericórdia de Deus, mas nesse devocional, Café em Deus. E o tema do devocional de hoje é: quem está em Cristo produz frutos. E o texto base onde vamos refletir hoje nesse devocional se encontra no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 5, onde o texto diz: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Aqui é uma afirmação maravilhosa, belíssima do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde ele afirma no versículo 1: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Eu não vou entrar no método de o eu sou, mas é muito importante esse termo eu sou. Mas ele afirma: eu sou a videira verdadeira. Por que a videira verdadeira? Porque havia falsa. No Antigo Testamento, a videira simbolizava, representava Israel. Então a videira no Antigo Testamento representava Israel, o povo escolhido, a nação escolhida. Porém esse povo, essa nação, virou as costas para o Senhor, se deitando com outros deuses, adorando a outros deuses, abandonaram ao Senhor. Então é por isso que Jesus fala: eu sou a videira, a verdadeira, e eu não me corrompo. Eu vim para salvar, eu vim para buscar aquele que havia se perdido. E Jesus ele fala essa afirmação já no versículo 5: eu sou a videira, vocês são os ramos. Jesus Cristo ele é a videira verdadeira. E nós somos os ramos enxertados na videira verdadeira que é Cristo Jesus. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Se nós estamos em Cristo Jesus, nós produzimos frutos. Quem está em Cristo Jesus produz fruto. E o texto, ele afirma, Cristo afirma: pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, o que nós produzimos como videira, o que nós produzimos como ramos, nós produzimos por causa de Cristo, porque fomos enxertados nessa videira verdadeira. Então, se eu produzo fruto bom, não é por causa de mim, porque eu quero, porque eu sou bom, porque nós somos pecadores, nós somos caídos, nós somos como trapo de imundícia, nós procuramos e desejamos sempre o mal e o pecado. Mas quando nós produzimos algo de bom para o próximo, para um amigo, para um irmão, é Cristo. É Cristo que faz isso conosco. Pois ele afirma: pois sem mim vocês não podem produzir alguma coisa. Então, às vezes nós atribuímos boas obras, frutos que praticamos como barganha para a salvação, era um erro. Porque se nós produzimos, é porque Cristo, porque Ele faz nós produzir através do Espírito Santo. E no versículo 2, Jesus fala: todo que estando em mim, que não dá fruto, Ele corta. E todo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto. Ou seja, quando nós estamos em Cristo, nós começamos a dar fruto em prol do Evangelho, em prol do Reino. O Senhor poda para que nós produzimos mais e mais. Quando a pessoa trabalha com jardinagem, eles sabem, quando ele trabalha com uma planta, com uma flor, ele entende que ele precisa podar aquela planta para que ela produza, para que ela fique mais bela. E assim o Senhor faz na nossa vida. Quando nós estamos produzindo, quando nós começamos a produzir pelo poder do Espírito Santo, o Senhor nos poda, nos limpa, para que produzimos mais e mais. Então não se preocupe se as adversidades batem na tua porta,
se as coisas não dão certo na tua vida material, se algo está dando de errado, se não importa. Tenha a sua mente em Cristo Jesus, porque nele nós produzimos frutos, e frutos para a honra e glória do nome dele. E é nesse momento de dificuldades que Deus está nos limpando, está nos podando. Então, faça que nem Paulo, dá graças a Deus. Em tudo dei graças ao Senhor. E ele continua também no versículo 3, vocês já estão limpos, ou seja, vocês já foram podados pela palavra que lhes tenho falado. A palavra de Deus é que nos limpa, que nos purifica, que nos poda, para produzirmos mais e mais frutos para a honra e glória do Senhor. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Ou seja, se vocês sempre estiverem em mim, me procurando, estando em mim, eu sempre estarei com vocês. E no versículo 6, e se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. A pergunta para você, meu irmão e minha irmã, hoje. Você, que ramo que você é? É o ramo que está fora de Cristo, que não produz, que esse deve ser lançado ao fogo? Ou você é o ramo que está produzindo para a honra e glória do Senhor? E ele afirma no versículo 9, para finalizar, como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Tudo foi por amor. Deus, por amor, deu ao teu Filho, o único unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o devocional de hoje é: devemos estar em Cristo. Quem está em Cristo Jesus produz frutos para a honra e glória do Senhor, para que o reino se propague. Você, meu irmão, minha irmã que está aí do outro lado, você está produzindo frutos para o reino do Senhor? Você é um ramo enxertado na videira verdadeira que é Cristo? Analise, reflita nesse devocional de hoje. E eu te convido, se você não está produzindo, reconsidere, volte aos pés do Senhor, volte a Cristo e produza pelo poder da palavra, seja limpo e produza frutos para a honra e glória do Senhor. Quem está em Cristo produz frutos, e isso vem dele e não de nós. Graça e paz.